santos para a pregação da palavra de Deus. Derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Sobre o Leandro, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre mais nós forte, água mais viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós de água novo, viva. mais uma vez. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria poder estar aqui nesta manhã, com a graça de Deus, anunciar a palavra do Senhor, nesse lugar abençoado, na Associação do Senhor Jesus, na TV Século 21. Quero aqui, eu sei que já foi acolhido, mas os meus irmãos da Diocese de Jundiaí, glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz por todos estarem aqui comigo. Amados irmãos e irmãs, você também que está na tua casa, nesse dia, nesse domingo, o dia do Senhor, quero dizer para você que está aí na tua casa nesse domingo, os planos de Deus para esta manhã é que Ele quer nos restaurar. Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa história. E o tema para esta manhã, restaurados no amor de Deus. Restaurados no amor de Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que eu tenho que dizer a você, meu irmão e minha irmã, a todos vocês que estão aqui, que Deus, Ele não reforma. Deus, Ele restaura. E restaurar é voltar ao original. Deus quer cuidar de nós nesta manhã. Por isso eu quero convidar você a abrir o teu coração para acolher a palavra. Essa palavra que transforma e esta palavra que renova a nossa vida. Amém? Aqueles que querem de fato ter esta restauração pelo amor de Deus, diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. Eu quero, eu preciso ser restaurado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Enquanto os irmãos procuram a palavra, vou me apresentar. O padre já disse, sou Leandro, da Diocese de Jundiaí, sou casado com a Elaine e temos 3 filhos, o Guilherme, a Maria Fernanda e o Moisés, que completou ontem 4 meses. Estamos vivendo uma alegria muito grande. Filho é sempre uma alegria de Deus, é sempre uma felicidade para as casas, não é verdade? Amém? Todos encontraram 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: se o meu amo fosse ter com o profeta, que reside em Samaria,
ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de vesta. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: ao receber esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Versículo 9. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os reis de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando, se retirou-se encolorizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não o deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir, irmãos, a palavra de Deus, a santa palavra do Senhor. Podemos sentar, queridos. Veja, meus irmãos, esta palavra, o Senhor vai dizer para nós que tinha um homem chamado Naamã, um homem que era considerado, um homem que ele tinha muitas coisas boas, muitas pessoas invejavam dele, muitas pessoas olhavam para Naamã e diziam assim: nossa, como esse homem ele é forte, como esse homem ele é poderoso, como Naamã, eu queria ser como ele. Eu penso que os jovens, as pessoas que rodeavam Naamã, queriam ser como ele, como esse homem que ele vencia muitas guerras, ele era um vitorioso em tudo que ele fazia, na função que ele exercia. Vai dizer a palavra que ele era general do exército do rei da Síria, ou seja, um exército muito grande, muito poderoso. E esse homem, aonde ele passava, as pessoas diziam para ele: nossa, parabéns pelas vitórias, parabéns pelas suas lutas, parabéns por tudo que você faz para o nosso povo, porque através das tuas mãos, por tuas mãos, nós temos recebido vitórias, nós temos ganhado as guerras. E assim Naamã ia seguindo despeitado, Naamã ia seguindo lá fora, aonde ele passava, todo mundo olhava para ele e dizia que ele era de fato forte. Mas, queridos irmãos, em todas as suas qualidades, no meio de todas as suas vitórias e títulos, enfim, que ele já tinha conquistado, existia algo na vida dele que não estava bom. A palavra vai dizer que ele era general, que ele era valente, que ele era guerreiro, mas ele era leproso.
Esse homem, ele era leproso. E esta lepra, meus irmãos, esta lepra era ferida na vida de Naamã. Esta lepra era a dor que Naamã carregava com ele. E este Naamã, esse homem do qual a palavra vai dizer que o próprio Senhor usou dele para livrar os sírios. Ou seja, veja o tamanho do amor de Deus. Veja o que é o amor de Deus. Esse amor que Ele nos convida nesta manhã. Esse amor que Deus nos convida nesta manhã a experimentar, a abrir o nosso coração e saber que se nós de fato abrir o coração, Deus pode restaurar nossa vida, amém? Deus pode restaurar nossa história. E esse Deus então, mesmo que Naamã também se levantou contra Israel, se levantou contra o povo de Deus, Deus na sua infinita misericórdia, um dia usa de Naamã para livrar aquele povo, porque também aquele povo era filho de Deus. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é tão grande, tão forte, que Deus não faz distinção de pessoas. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele vai além daquilo que nós podemos imaginar, muito além daquilo que nós podemos imaginar. E Deus então, na tua bondade, um dia Ele usa de Naamã para livrar o povo dele. E também Ele resolve agir com misericórdia na vida de Naamã. Naamã então um dia vai para a guerra, vai para a luta, e lá eles encontram uma jovem, eles trazem essa jovem. Eles de fato pegam essa jovem para ele, para trabalhar na casa de Naamã, e ali começa toda a história dele. Aquela jovem de Deus. Por isso que nós precisamos acreditar nos jovens, e investir na juventude, porque os jovens, meus irmãos, os jovens eles têm uma força tão grande, que quando eles assumem um compromisso com a palavra de Deus, eles têm o poder de transformar uma casa inteira, têm o poder de transformar vidas, é verdade. E você que está na tua casa, que vê, sabe, o teu filho dando trabalho, passando por tantas lutas, não desista dos teus filhos, não desistam dos teus jovens, porque o jovem, volta a dizer, ele tem uma força muito grande. E essa jovem então, ao entrar na casa de Naamã, adentro da casa de Naamã, ela então percebe algo que ela nunca imaginava ver na casa de Naamã. Ela que vai para a casa dele como prisioneira, porque levaram ela para trabalhar para ele, mas tenho pensado que ela chegou, nossa, pelo menos eu vou na casa de alguém que é considerado, de alguém que tem tantas coisas boas, um homem forte, poderoso e rico e tantas coisas. Mas quando ela chega na casa dele, ela percebe então que Naamã, ele tinha uma vida vitoriosa sim, mas ao mesmo tempo era uma vida mentirosa, era uma vida de maquiagem, era uma vida de disfarce, porque na verdade Naamã se escondia por detrás daquela armadura, e por detrás da armadura, por detrás das suas vestes, estava o interior de Naamã, estava as dores de Naamã. E olha, meus irmãos, o que Deus quer fazer nesta manhã é uma restauração na nossa vida. Deus quer restaurar nosso coração, nosso interior nesta manhã. E quando nós orarmos, Deus vai visitar além das nossas vestes. Deus vai visitar o nosso coração, que só Deus sabe o que passa no coração do homem. Só Deus é quem sabe. Só Deus é que perscruta e investiga e sonda os nossos corações. Naamã então, quando ele ia para a guerra, ele ia todo vestido, todo preparado para uma batalha, e os homens ouviam ele e obedeciam ele. Só que quando ele voltava para a tua casa, aí ele enfrentava a sua dor, ele enfrentava a sua lepra. Eu imagino que aquela armadura, para ele se colocar nele, doía muito, porque a lepra faz feridas.
sai pedaços, embora ela vai deixando o corpo sem os lugares que ela vai afetando, a pessoa já não tem aquela sensibilidade mais. Já é uma pessoa, a lepra naquele tempo as pessoas eram excluídas, eram colocadas de lado. E olha que luta que Naamã tinha para disfarçar a vida inteira com isso. Talvez você esteja aqui nesta manhã como Naamã. Às vezes na igreja, na onde você trabalha, nos lugares aonde você passa, você até se esforça em transmitir que você está bem, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe tudo que você guarda no teu coração, as suas lutas, as suas dores. Sabe, irmãos, aqueles momentos sozinho na tua casa de solidão, não pense que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Deus está te olhando. E talvez nesta manhã você aí na tua casa, você se encontra como Naamã, com seus amigos, quando está rodeado de pessoas, você está bem, você quer transmitir o bem, que está super bem, mas quando volta para casa, é um vazio muito grande, é um vazio, e eu tenho que dizer que esse vazio, ele só vai ser preenchido pela graça de Deus, só vai ser preenchido no momento em que nós sermos visitados pelo Senhor, que é o restaurador que está no nosso meio, que pode visitar aí na sua casa. Deus pode te visitar nesta manhã na tua casa. Deus pode nos visitar aqui agora, e Ele é o restaurador, e com as tuas mãos santas, com as tuas mãos chagadas, Ele pode nos livrar de todo mal, Ele pode restaurar o nosso interior por inteiro, porque Deus, Ele não quer o homem pela metade, Deus, Ele quer o homem por inteiro, e foi isso que aconteceu, meus irmãos, com esse homem chamado Naamã. Esse homem, queridos, olha só, eu penso essa vida dura que ele teve, e o mundo tem feito isso conosco, o mundo tem exigido muito de nós vivermos dessa aparência, tem ensinado o ser humano viver bem no seu exterior. O mundo tem ensinado a gente viver bem o nosso exterior. E se realizar exteriormente é fácil. Você pode até ter que investir em dinheiro e mais, enfim. Mas a luta que eu quero falar aqui nesta manhã, a restauração que Deus quer fazer em nós vai muito além disso. Porque é fácil para nós realizar exteriormente. Se eu compro uma blusa que eu queria comprar, eu fico feliz momentaneamente. Se eu consigo comprar um tênis que faz tempo que eu queria, ele me traz sim uma alegria momentânea. Se eu quero comprar um carro e eu me esforço, isso tudo é muito bom, mas são coisas que só realizam o exterior, e que nós mostramos para as pessoas que nós estamos bem, como diz os jovens, né? Como nós estamos bem na fita, nós transmitimos isso, mas e o nosso interior? Eu não estou dizendo nós podemos ter tudo isso, só que não adianta nada nós se maquiarmos por fora, e dentro de nós ter feridas, dentro de nós ter dor, ter sofrimento. Deus, Ele não quer isso para nós. Quando nós passamos uma maquiagem no rosto, nós ficamos bonitos, sim, claro que ficamos, mas Deus quer também nos maquiar por dentro, amém? Deus quer colocar a mão dEle no nosso coração, Deus quer fazer com que a gente mergulhe nesse amor. Naamã, ele mergulhou no Rio Jordão, Naamã, ele mergulhou ali no Rio Jordão, mas Deus quer que nós mergulhamos no seu amor nesta manhã, o seu amor que é incondicional, volto a dizer, o seu amor que é restaurador, um amor que transforma todas as coisas. Olha só, meus irmãos, Naamã então, nós lemos a palavra, ouvimos bem,
ele fica sabendo então que poderia ser curado. Só que para ele ser curado, ele precisava dar alguns passos. E Naamã teve que dar alguns passos. E ele foi. Naamã, só que, queridos, como Naamã estava acostumado a se enfeitar, como ele estava acostumado a colocar roupa por fora, ele estava bem, ele estava tranquilo. E ele foi, colocou vestes bonitas, e foi a caminho da Samaria, onde estava o profeta Eliseu. E ele chegou lá, irmãos, perto de Eliseu, com as roupas toda bela, tudo bem vestido, com medo de mostrar o que de fato ele era, com medo de chegar e dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu sou leproso. Não, ele foi lá e se vestiu todo, escondeu tudo que podia esconder. E aí, queridos irmãos, quando nós começamos a viver desse jeito, nós temos decepções, porque nós acostumamos viver de uma vida mentirosa, uma vida de disfarce. E Deus nos quer nesta manhã, que ao mergulhar, não mais agora no Rio Jordão, mas no amor dEle, Ele quer que a gente tiremos todas as vestes, que só serve para esconder o que de fato nós somos. E Ele nos quer por inteiro. Ele quer restaurar nossa vida hoje. Ele quer restaurar nossa história hoje. Ele quer de fato fazer a gente voltar ao original, como filhos amados de Deus, amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso ser restaurado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. E irmãos, Naamã vai dizer a palavra que ele levou ouro, levou roupas de festas e levou uma carta, ou seja, ouro, poder, as roupas, toda a sua, como que eu posso dizer, o seu orgulho. Olha, eu tenho roupas de festas e trago para o rei roupas novas. Eu tenho condições de comprar isso e ainda mais. Eu tenho também uma carta do rei. Eu tenho prestígio diante do rei da minha terra. Eu sou o braço direito do meu rei. Eu sou Naamã, eu sou o general do exército. E aí, irmãos, quando ele chega em direção a Eliseu, e volto, quando nós vivemos uma vida assim, nós nos decepcionamos demais. Porque nós não entendemos as coisas direito, também não entendemos a vida como ela é. Nós olhamos para as pessoas, nós fantasiamos as pessoas, e quando o Senhor falava muito forte no meu coração, que nesta manhã Ele quer curar muitos corações que foram decepcionados. Você que está em casa, talvez você já passou por tantas decepções na tua vida, por tantas dificuldades. Você já confiou em pessoas, você olhou para uma pessoa e achou que ela era de uma forma, mas quando você chegou perto dela, foi só decepção. Deus quer curar tudo isso. Deus quer nos curar, meus irmãos, também de tantas coisas que nós vamos fantasiando em nós, e aí quando nós chegamos perto não é nada daquilo. E infelizmente eu tenho que dizer a você que está aqui nesta manhã, você que está em casa, que a maioria das vezes que nós nos decepcionamos, a culpa é nossa mesma. Nós mesmo que erramos, porque nós fantasiamos algo que não existia. Olha para Naamã, ele vai. A jovem em momento algum falou para ele que o Eliseu ia colocar a mão nele. Ela disse: se ele tivesse com o meu amo, se ele tivesse com o profeta Eliseu, ele o curaria, ele ia curar. Mas Naamã foi,
E quando ele chegou perto do profeta Eliseu, Eliseu nem sequer foi até ele. E disse: manda ele descer até o rio Jordão. E lá ele desceu. Só que antes dele ir até o rio, ele ficou decepcionado. Ele ficou agoniado porque ele foi pensando em uma coisa e era outra. Mas ninguém falou para ele que o profeta ia pôr a mão nele. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Nós vamos seguindo muito as coisas que o mundo vai falando, e nós vamos indo e vamos entrando em portas, e vamos entrando em lugares que Deus não mandou nós entrarmos, e aí vai vindo o sofrimento e vai vindo a dor. Mas graças a Deus, a Bíblia vai dizer que tinha também alguns jovens que estavam com ele, com Naamã. E quando Naamã ia desistir, ia voltar para casa do mesmo jeito que ele saiu, os jovens chegaram para ele e aconselharam ele, disseram: nossa, mas o Eliseu não pediu coisa difícil, ele pediu coisa simples. Vamos lá, vai até lá e faz o que ele falou. E Naamã então se vai, e Naamã vai até aquele lugar, meus irmãos. Só que ele vai dizendo: nossa, porventura os rios da minha terra não são maior, um rio da minha terra é maior e tem mais água do que todo Israel, e agora esse homem manda eu ir lá e mergulhar no rio Jordão. Naamã já tinha feito tanta coisa para ser curado da lepra. A Bíblia não vai narrar, mas com certeza, tudo que ele ouvia falar, ele ia atrás. Tudo que ele ouvia falar, embora ele estava por fora, realizado, mas por dentro dele doía, porque ele saía, ele ia para a guerra com expectativa, e ele voltava vitorioso por fora, as pessoas passando a mão nele e louvando ele, mas quando ele entrava dentro de casa, ele tinha que tirar a sua armadura, e aí dentro de casa, a esposa, os filhos, tinham que ver a sua dor, tinham que ver o seu sofrimento, e ele vai então passando por isso, essa vida sobe e desce, e foi guardando muitas dor. E ele com certeza tinha mergulhado já nos rios, em muitos rios da terra dele. Esses vários rios que ele conhecia, e que talvez ele tenha mergulhado, representa todos os amores que nós já experimentamos aí fora. Talvez na tua casa, você já experimentou tanto tipo de amor, amores falsos, amores que ao invés de te preencher, te trouxe um vazio, trouxe algo assim que te machucou demais. E nesta manhã, o Senhor convida a todos nós que estamos aqui, você que está em casa, a experimentar um rio de amor verdadeiro. Esse rio, meus irmãos, do qual é o amor restaurador de Deus. Se nós mergulhamos em muitos lugares que só foi sofrimento, só foi decepção, hoje o Senhor nos convida a experimentar esse rio do amor de Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, olha só, Naamã então vai, e ele vai a um rio chamado Jordão. Jordão significa aquele que desce, e Naamã vai até o rio Jordão, e chegando lá no rio Jordão, irmãos, ele tinha que se humilhar novamente, porque você imagine se a armadura que ele usava fosse de ferro, imagine se as vestes que ele estava eram vestes de gala. O rio Jordão, as águas, não sei se hoje é assim ainda, mas consta nos estudos que naquela época era uma água assim meio que barrenta, era uma água, sabe, não era tão limpa. E ele tinha que mergulhar ali dentro. Se fosse roupa de gala, ele ia estragar toda a sua roupa. E se fosse a armadura, se ele tivesse ido com a armadura, que ele era guerreiro, andava com aquelas armaduras da cabeça aos pés, não tem como a armadura entrar no rio, tem que tirar.
E ele, para tirar aquela armadura, muitas pessoas que estavam por ali iam ver que Naamã não passava de um leproso. A fama de Naamã poderia acabar ali. E talvez ele ia ser até excluído da sociedade como era naquele tempo. Tinha que viver em aldeias. Ele vivia um disfarce muito grande, e aquela hora era a hora de Deus na vida dele. Aquela hora era a hora que Deus tinha preparado para ele. E Naamã mesmo ali em meio aos murmúrios, em meio não quer e não quer, e querendo se dobrar ou não, ele se dobra. E a Bíblia vai dizer que ele mergulha 7 vezes no rio. Se fosse uma só era fácil. Ele ia lá, mergulhava, já saía. Não, mas pediu para que ele mergulhasse 7 vezes. Mergulhando 7 vezes num rio que estava aparentemente com as águas com barro. Em 7 dias o Senhor criou o homem, o mundo, e fez o homem, e descansou no 7º dia. Ele mergulha 7 vezes, para Deus restaurar Naamã. Assim como Deus fez Adão do barro, Deus mergulha Naamã ali, faz com que ele mergulhe naquelas águas barrentas, faz com que ele mergulhe ali naquele lugar, para Deus restaurar a vida daquele homem, Deus transformar a história dele. E agora eu tenho que dizer, irmãos, Naamã estava acostumado a sair para a guerra, sair para guerrear e lutar, e ele ia e vencia, recebia elogio, mas quando ele estava voltando para casa, ele voltava, alguns leprosos até cheiram mal, exalam um mau cheiro, porque as feridas são muitas. Imagine a família pensando e aguardando um homem leproso, aguardando um homem ferido, só por fora que estava feliz, mas um olhar triste, porque sofria demais. E a família recebe uma surpresa, porque Naamã nesse dia, ele não foi atrás de lugares que não tinha solução para a vida dele, ele não foi a lugares que ia só maquiar ele, que ia reformar Naamã, não. Ele foi a um lugar, ele foi ao encontro de Deus. Como cada um de nós estamos aqui nesta manhã, nós viemos ao encontro de Deus, amém? Nós viemos ao encontro do Senhor. Você que está em casa, talvez estava passando canal e de repente você encontrou, por graça e misericórdia de Deus, a TV Século 21. Você veio ao encontro de Deus, você tem feito o seu esforço, você tem mantido nesse canal agora, e Deus quer dizer para você, meu filho, minha filha, talvez você jovem que está aí agora, talvez a armadura que Naamã teve para você, é a armadura das drogas. Você que se encontrava triste por dentro, e sai para as ruas e usa a droga e usa o álcool, coloque essa armadura por fora, mas quando chega na tua casa no outro dia de manhã, vem o vazio, vem as lepras de novo, você vê que vem as lepras por dentro. Deus está falando com você nesta manhã, Deus está falando para você que assim como Ele se alegrou em ver Naamã mergulhar, se decidiu, eu quero Deus, assim como Naamã mergulhou no Rio Jordão, e levantou-se curado, Deus quer pegar você no colo nesta manhã, e Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer mergulhar você agora, não mais no Rio Jordão, mas Ele quer mergulhar você no coração dEle, no coração que cabe você, e todos os seus vícios que você tem vivido lá fora, cabe você inteirinho lá dentro. Faz essa experiência com o Senhor nesta manhã, e Deus pode te livrar de todo o sofrimento que esta lepra tem te trazido, amém? Irmãos, olha só, é preciso então, se nós somos restaurados por Deus, se nós tivemos então essa experiência com o Senhor,
se nós decidirmos em ter essa experiência de mergulhar, de tirar as vestes, de deixar a armadura de lado e mergulhar sem reservas no amor de Deus, eu penso que Naamã, quando ele levanta daquele rio, irmãos, quando ele sai daquele rio, a primeira coisa que ele quis fazer foi ir lá e pegar a sua roupa de novo e colocar a roupa imediatamente, porque ele estava nu, despido. Mas eu penso também que aqueles jovens que estavam como instrumento de Deus na vida dele, disseram para ele: meu pai, não pega mais essas vestes não pega mais essa armadura não, porque esta armadura representa a vida velha, e mais, esta veste que você estava, ela está contaminada com a lepra, você precisa colocar vestes novas. E o amor restaurador de Deus, nesta manhã, Ele quer nos dar vestes novas. Nós não podemos, meus irmãos, nesta manhã experimentar essa restauração do amor de Deus, mergulhar na graça do Senhor, e depois daqui dias querer voltar à vida velha, querer ir atrás da armadura que nós já deixamos, ir atrás das vestes que nós tiramos elas, para experimentar as vestes do céu. Deus quer nos restaurar nesta manhã. Olha só, meus irmãos, eu tenho que dizer para você algo muito importante nesta manhã. Hoje eu tenho a graça de estar aqui com toda a Diocese de Jundiaí, muitos irmãos da Diocese de Jundiaí junto comigo. Eles conhecem a minha história, muitos irmãos conhecem a minha vida, conhecem a minha história aqui. Tem alguns que falam: se quiser eu conto o testemunho para você, né? Porque nós testemunhamos aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. E eu digo para você, o meu pai e a minha mãe está aí também, minha esposa, minha família. E eu digo para você, irmãos, que há 15 anos atrás, eu estava pior que Naamã. Minha vida, queridos irmãos, ela estava completamente desfigurada. Tenho que dizer a você que com 12 anos de idade, o orgulho foi tomando conta do meu coração, e eu comecei a viver um vazio muito grande dentro de mim. Eu estou dizendo 12 anos de idade, e aos 12 anos eu já não quis mais saber de ir para a igreja, eu já não quis mais saber de ir com os meus pais, seguir o caminho deles, e a minha vida foi sendo assim, levada por um caminho longe do Rio Jordão, e aos poucos eu fui mergulhando em todos os rios que iam aparecendo diante de mim, para que eu fosse curado da minha lepra. Só que a lepra que nós vivemos no nosso interior, não tem quem cura a não ser Deus. E eu só sei que eu fui dos 12 anos até os 21 anos de idade, comecei a tomar álcool, bebida, cachaça. Com 12, 13 anos, comecei a fumar cigarro. 14, 15 anos, fui entrando no mundo das drogas. Me tornei roqueiro, um dos maiores roqueiros lá do meu bairro. Eu posso dizer para você o que eu estava falando aqui, ó, que sair para a rua e se mostrar vitorioso lá fora é fácil. O difícil é a hora que você chega na tua casa, a hora que o efeito da droga está passando, a hora que o álcool já está indo embora. Você olha no espelho e você só vê as trevas em você. Você olha no teu olhar e você diz: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? E, irmãos, a tristeza vai tomando conta, e eu fui me aprofundando cada dia mais nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Me tornei punk, anarquista. Rapava a cabeça assim dos lados e erguia aqueles cabelão moicano. Pintava o cabelo de azul, de vermelho, de amarelo. Andava com as roupas assim toda rasgada, toda destruída. Aonde eu passava eu percebia, eu notava que eu era um leproso.
Como no tempo de Israel, que o leproso andava com um sininho no pescoço e tinha que gritar: eu sou leproso, eu sou impuro. E as pessoas se afastavam dele. Muitas vezes eu vi andando na rua e pessoas passarem para o outro lado, porque tinham medo talvez, ou tantas outras coisas. E eu fui nesta vida, meus irmãos, destruindo a minha vida, destruindo a meu pai e minha mãe, e tantas coisas que eu vivi. Um dia, eu cheguei na minha casa, por volta de umas 3 horas da manhã, e eu bati na porta. Quando a minha mãe abriu, eu olhei na mão dela, ela estava com o terço, e rezando por mim. Eu olhei nos olhos dela, o olhar dela estava inchado de tanto chorar, esperando o filho que saía, mas não sabia se podia voltar, poderia arrumar uma briga, poderia ser morto lá na rua. E eu saía de casa como um guerreiro, andava lá fora como um guerreiro, mas quando eu chegava em casa, lá se vinha o leproso, fedendo cigarro, fedendo maconha, fedendo tudo quanto é tipo que encontrava lá fora. Chegava cada vez pior em casa. E a minha mãe naquele dia, ela foi lá com tanto amor, com tanto carinho. 3 e pouco da manhã, você quer comida? Eu estava com muita fome, porque a droga também já motivava aquela fome. E eu fui e sentei ali, esperando a comida. Minha mãe começou a fazer aquela comida com tanto amor, esquentando ali, fez uma jarra de suco, colocou na mesa. E ela foi deitar, não falou nada, só fez a comida e foi dormir. E eu dizia para mim mesmo: o que eu estou fazendo com meu pai? O que eu estou fazendo com a minha mãe, que tanto me amam? Eles me amam tanto, por que eu estou fazendo isso? Só que no outro dia estava eu nas drogas, estava eu buscando droga na biqueira, estava eu atrás de rock, atrás das coisas do mundo. E foi indo, meus irmãos, e foi indo, até chegar um dia que eu cheguei no fundo do poço, não tinha como cavar mais. E eu resolvi, sozinho, na minha cabeça, claro que eu fui impulsionado pela oração da minha mãe. Ela estava lá no grupo de oração, do meu bairro, desde o dia que, com 4 anos de idade, que uma mulher, quando os grupos de oração eram na garagem ainda, os grupos de oração eram na garagem, e a mulher profetizou na minha vida, falou para minha mãe: olha. E eu me lembro de uma história muito engraçada, né? Às vezes tem coisas que acontecem agora há pouco, a gente não lembra, mas eu lembro que estava minha mãe e estava minha tia, que está aqui hoje também, me acompanhando. Irmãos, na casa da mulher que faziam um grupo de oração, elas oravam e clamavam e poriam as mãos sobre as pessoas e clamavam o Espírito Santo. E essa mulher, depois que acabava o grupo, sempre ela dava bala, dava carrinho, as coisas, sempre dava alguma coisa para as crianças. E naquele dia ela deu um carrinho cheio de porquinho assim, né, para o meu primo, que tinha a mesma idade que eu. E eu estava esperando o meu também. Só que ela veio e deu uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus para mim. Você acha que uma criança com 4 anos de idade gostou, né? O primo com o carrinho, brincando. Mas enfim, meus irmãos, mal eu sabia que Santa Teresinha do Menino Jesus ia interceder por mim a vida toda, porque ela é a patrona dos missionários. É ela que ora, que coloca fogo nos missionários. E aí, meus irmãos, isso foi se cumprir. Imagine minha mãe vendo o filho chegando drogado, como a esposa de Naamã vendo o marido sair e voltar leproso. Sai do mesmo jeito, volta do mesmo jeito, sai do mesmo jeito, volta do mesmo jeito. Mas um dia, a esposa de Naamã viu ele voltar diferente. Imagina ele chegando e dando um abraço nela. Ela talvez um pouco restrita, porque também a lepra contagiava. Mas ela vai ao encontro. E ali eles se abraçam com toda certeza e vê a cura de Deus na vida deles. E assim aconteceu na minha vida. Quando minha mãe menos esperava, eu cheguei no grupo de oração que ela ficou. Desde quando eu saí do caminho de Deus, até hoje ela está no grupo de oração. Mas ela ficou 8 anos rezando. E as pessoas diziam:
esse não tem mais jeito, esse vai morrer na droga, viu, seu filho está lá na rua brigando. E eu tenho certeza que algumas mães também diziam assim, nossa, fica longe porque a lepra é contagiosa, fica longe porque se andar vai usar droga. E isso chegava nos ouvidos da minha mãe. Só que ela acreditou e ela orava e ela pedia a graça do Senhor. E Deus foi cumprindo todas as coisas. E o dia que ela estava no mesmo lugar no grupo de oração, e diz um pregador lá do nosso grupo, que ela ficava sempre no mesmo lugar, durante os 8 anos orando no mesmo lugar, lá no fundo da igreja. E ela me viu entrar naquele grupo de oração, pela primeira vez, entrar naquele grupo de oração, e ali começar a ter uma experiência com o batismo no Espírito Santo. Começou a ter a experiência do amor restaurador. Ali estava o rio Naamã, o rio Jordão na minha frente. E foi nesse rio, meus irmãos, não foi na droga, não foi na prostituição, não foi nas coisas todas que o mundo me deu, e deu muitas coisas de graça, e eu mergulhava sem medo, mas foi ali naquele grupo de oração, que eu mergulhei como Naamã, como um leproso destruído, desfigurado, e eu levantei-me como um novo jovem naquele dia, restaurado, transformado pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho que dizer para você, mãe que está em casa, talvez você tenha problema com o teu filho, talvez você tenha o teu filho na droga, talvez o teu filho, ele está pior do que a situação que eu disse agora. Eu cheguei no fundo do poço, e Deus me arrancou de lá, irmão, irmã. Se o seu filho está no fundo do poço, não perca a esperança, porque o Deus que me trouxe aqui nesta manhã, Ele tem o poder de visitar o teu filho aonde que ele está, até mesmo agora, e Ele pode tirar o teu filho das drogas. Mas é preciso que nós tenhamos perseverança, e entendemos nesta manhã, que Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Deus pode todas as coisas. Queridos irmãos, posso dizer para você, que esse amor de Deus, Ele não nos decepciona, amém? Depois de toda essa história de restauração que Deus fez na minha vida, eu vivi no grupo de oração, comecei todo dia na igreja, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e começava de novo, e nessa empolgação, nesse sopro do Espírito de um recém-convertido, oh glória dos recém-convertidos, hein? Glória a Deus, eu estou pedindo para Jesus, Senhor, eu quero voltar como era um recém-convertido, eu quero voltar, Senhor, cada dia mais. E aí, meus irmãos, eu fui conhecendo pessoas, eu fui vendo Deus visitando pessoas, Deus transformando vidas, esse amor restaurador. E tinha um primo que morava no mesmo quintal, e aí nesse quintal, irmãos, eu preguei para ele lá, dentro do quintal, lá na minha casa, lá onde nós morávamos juntos, e ele quis ir para a igreja e foi. Ele pediu para Deus dar uma namorada para ele. Ele ficou 1 ano esperando a namorada em Deus. E quando Deus deu a namorada para ele, ele falou que o primeiro beijo que eles deram, os dois choraram. Ele chorou, e ele disse, será que eu estou fazendo a coisa certa? Uma experiência linda, e os dois começaram a namorar, e namoraram muitos anos. Deus foi preparando tudo, e eles se casaram. E a esposa, que tinha também dificuldade de engravidar, e quando engravidou de gêmeos. Só que no meio da gravidez, irmãos, perdeu um bebê. No meio da gravidez perdeu um bebê. E o outro ficou, se chama Aaron. E eles passaram por um momento assim, irmãos, muito difícil. Porque a gravidez foi de risco o tempo inteiro, e quando
O bebê estava no 6º mês. O nenê nasceu. Nasceu com 600 gramas. Você consegue imaginar um bebê com 600 gramas? E quando o bebê nasceu, a esposa teve várias complicações. Mas o amor restaurador de Deus pode tudo. Ao ponto de o médico virar para ele e dizer: você está preparado? E ele disse: eu estou. Você pode perder hoje a sua esposa. E o bebê teve um derrame. Você pode perder o bebê também. Você está preparado para ter 2 percas em um dia só? E ele disse: eu estou preparado. Porque o Deus que eu sirvo, Deus é amor e é misericórdia. E Deus foi, irmãos, e restaurou eles. O nenê ficou 4 meses no hospital. A esposa, os rins dela pararam. Teve infecção generalizada. E nós oramos, a diocese de Jundiaí inteira se colocou em oração. E na oração, eles foram mergulhados nesse amor de Deus. E esse amor de Deus que tem o poder de restaurar todas as coisas, restaurou e mudou até aquilo que os médicos disseram. Aquele bebê que corria sério risco de vida. A esposa que os rins nunca mais iam funcionar. Os rins voltaram a funcionar. E o bebê foi salvo e restaurado pela graça de Deus, amém? Você crê nisso, sim ou não? Eu queria, não sei se a câmera consegue filmar, mas o casal vai ficar em pé, eles estão aqui para testemunhar. Eles estão ali, ó. Louvado seja Deus. Se for para o Senhor pode ser mais forte, porque Deus é amor, e Deus é misericórdia. Deus restaura todas as coisas. Está a esposa e está o bebê, restaurados no amor de Deus, restaurados. Deus cura os leprosos, Deus liberta os jovens das drogas, Deus cura o câncer, Deus pega um bebê prematuro de 6 meses, de 600 gramas, e olha a maravilha que Deus pode fazer. Deus é amor, e Deus é misericórdia. Eu quero convidar você a ficar em pé, e nessa esperança, como diz em Romanos, que ela não engana, porque o amor de Deus já foi derramado. Ergue os teus braços para o céu, e você que está na tua casa, se coloca em oração agora, meu irmão e minha irmã, e faça essa experiência do amor, faça essa experiência da restauração. Oremos, clamemos ao Senhor. Deus de amor e de bondade, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, pedimos nesta manhã, que o teu amor seja derramado em abundância. Jordão significa aquele que desce. Naamã precisou mergulhar, mas se é aquele que desce, nós cremos, Senhor, nós queremos que vai descer sobre nós o teu amor, a tua misericórdia. Nós cremos, Senhor, que o teu amor restaurador, ele pode todas as coisas, e pode restaurar a nossa vida, e pode restaurar a nossa história. Oremos, meus irmãos, clamemos ao Senhor. Nós aqui, da Renovação Carismática Católica Diocese de Jundiaí, junto com a Século 21, nesse lugar nós se unimos com você que está na tua casa, nós nos unimos com você que está em casa. Oremos, pedimos a misericórdia do Senhor. Oremos pelos jovens que estão nas drogas, oremos por aqueles que precisam de ser restaurados, pelos casamentos, pelas famílias. Oremos por aqueles que sofrem num leito de um hospital. Oremos sim, meus irmãos, e acreditando que Deus não reforma, mas o amor de Deus, Ele restaura todas as coisas. Agradecemos este momento tão maravilhoso, as pessoas emocionadas, tocadas pela força da palavra de Deus através dos lábios do Leandro. O Leandro é um instrumento, o Leandro é um canal, e é a palavra de Deus que chega até você. A gente agradece, Leandro Santos, essa sua primeira pregação. Você tem mais pregação depois do almoço, vai ficar aqui com a gente intercedendo, rezando conosco. Uma salva de palmas, Leandro Santos. Obrigado, irmão, obrigado.